você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você levando isso tudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Ei, entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Ei, arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Vice, Bob Marley aí, né, na área. Gente, a nossa aula hoje vai ser assim, vai ter muita coisa interessante. Vamos falar do hibridismo das artes, né? As artes que se misturam umas com as outras. Tem muita coisa boa aí, vamos logo começar, porque o negócio aqui vai ferver, tá bom? Depois dessa animação toda, nós vamos iniciar essa nossa aula de hoje, né? Os assuntos aqui bem show de bola aí para a gente desenvolver. Olha só, elementos das artes visuais. São aquelas obras de arte que são feitas especialmente para os nossos olhares, né? Para a gente ver coisas que é legal, assim, interessante, né? Você tem prazer em olhar para aquilo lá, né? Como, por exemplo, você olhar para essa pessoa aqui, né? Dá prazer, porque o cara é bonitão, né? Das tapiocas. Então, nas artes virtuais, nós temos a pintura, escultura, a gravura, tudo isso são artes que a nossa apreciação maior vai ser através do olhar, né? É aí que a gente vai viver a experiência artística, tá bom? Então, seguindo aqui, nós temos logo de cara uma enquete, né? Onde a gente vai interagir, tá? Eu pergunto, que linguagem artística é dessa próxima imagem? Vamos ver a imagem? Olha só. Tá? Pessoa de carne e osso, né? É uma obra aí do Santiago Caô, né? Vamos ver aí o que você vai concluir. Durante a aula você vai entender, né, melhor que tipo de arte é essa, né? Você vai poder formar suas conclusões, fazer a sua própria leitura, tá? Então, as artes virtuais é um conjunto de artes que representam o mundo real ou imaginário e que tem a visão como principal forma de avaliação. Então, é você olhando que vai dar a nota, né? São criadas a partir de várias ferramentas ou instrumentos, como papel, madeira, gesso, argila, programas informáticos, né? Da informática aí, máquinas de captação, reprodução de imagens como filmadoras ou máquinas fotográficas, celulares, smartphones, etc, etc, etc. Tá bom? Então, tudo é material, tudo serve, tudo depende da sua ideia de como vai usar isso aí. Então, vamos começar vendo aqui nas artes plásticas, vamos entender melhor essa nomenclatura, que as artes plásticas referem-se aos elementos visuais e táteis. Aquilo que a gente pode, é o que a gente pode ver e o que pode pegar, né? Como no caso do desenho, da gravura, da pintura ou a própria escultura, né? Então nós temos aqui uma colagem aqui de ilustração onde a gente vê escultura, vê pintura, vê até arte rupestre aí, né? E a xilogravura aqui, ó, nós vamos falar disso aí bem direitinho para vocês. Porém, o estudo desses elementos também se faz necessário em outras linguagens das artes visuais, como o vídeo, o cinema e a fotografia, tá? Então vamos seguir aqui. Olha só, o menor elemento da arte visual, da imagem, é o ponto, a unidade mínima. É o ponto, tá?
A partir do ponto surgem outros elementos. Alguns artistas até fizeram verdadeiras obras somente usando pontos, né? O ponto não possui formato nem dimensão. O ponto constrói uma imagem e tem o poder de atração para a visão humana. Olha aqui esse exemplo aqui, ó. Né? Eu tinha ali uma ilustração, mas eu achei melhor mostrar essa técnica aí que ficou conhecida como pontilhismo, né? É uma técnica de pintura desenvolvida pelo artista francês Georges Seurat, no final do século XIX, né? Formava a imagem através de minúsculos pontos na tela. Quando observada à distância, aí ficava formada a imagem. Olha só, tá vendo? Tudo isso aí só o cara fazendo pontos. Interessante a ideia. Olha, a lei do ponto tem uma sequência de pontos forma a linha. É um outro elemento, né? E isso aí, você tem uma impressão de continuidade, o registro de movimento de um ponto, tá? Então, olha, a linha pode ser horizontal, inclinada, vertical, curva, ondulada, quebrada, espiralada, né? Tudo isso aí são maneiras que a linha, né, a partir do próprio ponto, né? Porque o que acontece é o seguinte, são pontos tão próximos, tão minúsculos, que a nossa visão não consegue ver como sendo um ponto separado dos demais, tá? Nós temos a visão falha, isso é uma verdade. A pessoa que vê melhor não consegue perceber a intercalação entre pontos que existe nessa linha aí, tá bom? Então, olha só, a obra aqui, São Paulo, de Tarsila do Amaral, né? Vocês estão vendo aí, né? A ideia da indústria e tudo mais. Temos também a ideia da forma, né? Um conjunto de linhas dando um sentido de orientação espacial e de reconhecimento da imagem representada. Isso é a definição da forma. A forma pode ser apresentada diferente de acordo com a referência visual da superfície em que ela está. Então você veja só, você está vendo aí essa forma aqui, é uma pessoa, é uma representação de uma pessoa tocando um instrumento, né? Mas tem a forma natural de uma pessoa, não, é um estilo, né? É o Júlio do Carvalho aqui, que fez essa leitura aí, essa obra de arte que está ao nosso alcance aí na nossa cidade, ok? E seguindo aqui, nós vamos, a partir dessa imagem aí da minha queridíssima, é a mulher uma das mulheres mais lindas que eu, assim, admiro demais, né? A Moninha, né? Eu e ela temos uma certa intimidade, né? A Mona Lisa, feita por Leonardo da Vinci, né? Todos nós sabemos que ele foi um famoso pintor e estudioso, cientista, né? Então, veja só, devemos aprender sobre a cor, porque a cor é um elemento básico da linguagem visual. É mais um dos elementos, né? Ao longo da história, artistas tentaram explicar a natureza da cor e como ela ocorre. Aí vem a questão da nossa visão, né? Nós enxergamos as cores graças à presença da luz. Então, para ser perceptível a cor, precisamos da luz. Então, a Mona Lisa é um genial estudo de luz e sombra e de cores, né? Com a ilusão de perspectiva. É uma aula inteira para a gente falar de como o Leonardo da Vinci foi genial em captar essa beleza maravilhosa da Mona Lisa. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre as cores, né? As cores, existem as cores primárias, né? São a roda de cores que é formada pelas cores primárias, secundárias e terciárias. As cores primárias são as cores que não podem ser formadas por nenhuma mistura. Então guarda isso aí, tá? O azul
fortíssimo aqui, o vermelho e o amarelo. Está meio esverdeado aqui, né? Está meio amarelo lodo aí, né? Mas são as cores primárias, são as cores iniciais. Essas são as cores iniciais que darão origem às cores secundárias. Então, as cores primárias são aquelas que não são formadas a partir de mistura de nenhuma outra cor. E a cor secundária já é diferente. São cores que surgem da mistura de duas cores primárias. Então, elas são o laranja, o violeta ou roxo, né? E o verde. Então, quando você junta o amarelo com o vermelho, aí você tem o laranja, dependendo da quantidade de vermelho ou de amarelo, né? Aí, mas é um laranja, um tipo de laranja. Aí o roxo ou violeta é a mistura do vermelho com o azul. Então, o gradiente dela, a quantidade de mais violeta ou mais roxo, né? Ou mais vermelho ou mais azul, é que aí vai depender da quantidade que você combinar as cores aí. E o azul com o amarelo vai dar o verde. Então, vão guardando aí essas propriedades, né, que podem ser formadas. Ok? Então, seguindo aqui, nós temos as cores terciárias. Quando você faz uma combinação de uma cor primária com uma cor secundária, aí vai gerar uma cor que é o que é mais usado, que a gente vai, quando a gente vai comprar tinta, quando a gente vai comprar até mesmo quando a gente vai comprar qualquer coisa que para casa mesmo, né? E aí a gente vai ter que escolher na paleta de cores que o vendedor vai apresentar. Então, aí é o gosto de cada um. Então, se você juntar o vermelho com o alaranjado, né? Aí você vai ter, né? Se você juntar essas duas cores aqui, ó, você vai ter o vermelho alaranjado. Isso vai depender da proporção de uma cor com a outra, né? Aí você vai obtendo o oliva, o turquesa, vem o verde musgo, né? Vem o rosa, e aí vai, tá, gente? É uma questão de olhar do visual. Então, veja só, existem as cores quentes, consideradas quentes, e as cores frias. As cores têm forte influência sobre as pessoas, animam, relaxam, provocam emoções boas e mais. As cores quentes aumentam o apetite. Olha só que curioso. Já as cores frias têm o efeito inverso. Por isso, se tem uma sensação de relaxamento ao se olhar o mar, por exemplo. Então, veja aqui que você vai vendo que o gradiente das cores vai aproximando do que é a sensação da cor quente ou da cor fria, tá bom? Seguindo aqui, nós temos mais um elemento das cores, né? Das artes plásticas, é o elemento visual que expressa a qualidade tátil das superfícies dos objetos. Então, textura, para você saber a textura, você tem que pegar. Então, é a qualidade, aquilo que você sente ao pegar em certas superfícies. Então, tem aqui várias superfícies, né? Texturas aí com formatos geométricos, né? E texturas normais, assim, orgânicas. Tá? E seguindo aqui, nós temos também que a textura é a qualidade impressa em uma superfície, enriquecendo as impressões e sentidos que teremos de determinada forma. Então, por exemplo, nas obras aí formadas por mosaico em paredes, né? Como essas aí do Júlio Carvalho, né? Que nós temos aí belíssimas. O mosaico é uma técnica que veio dos etruscos, né? Que desenvolveram bastante. Bom, aí vem a questão da dimensão, né? Mais uma qualidade aí. A dimensão tem a ver com o tamanho, né? Trabalha em conjunto com a linha e com a forma para iludir o nosso olhar, criando um efeito
tridimensional na imagem. Então, as três dimensões são altura, comprimento e largura. Então, aí você tem, por exemplo, aqui, ó, o paralelepípedo, né, que é esse formato aqui, e o cubo, né? Todos têm comprimento, largura e altura, mas a diferenciação, né, vai dar uma imagem diferente, vai dar uma ideia diferente. O cubo, por exemplo, ele tem um comprimento da mesma distância, do mesmo tamanho da largura e mais ou menos o mesmo tamanho, um pouquinho diferenciado com a altura. Se for igual, aí torna-se um quadrado, né? Assim. E aí vai. Vamos ver mais um pouquinho aqui sobre a ilusão da profundidade aqui com o gênio, o artista que mais se destacou, que é o Leonardo da Vinci. Olha, por exemplo, o que ele fez aí quando ele pintou, né, quando ele fez esse desenho, né, essa pintura da Última Ceia, onde ele colocou a sua interpretação de como foi a Última Ceia, né? Cada um dos apóstolos, Jesus ao centro, né? E é um mural, né? E se encontra nas paredes de um salão da igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão, na Itália. Então, olha só, quando ele foi lá e fez essa criação aí, a interpretação, a ideia dele de como foi a Última Ceia, então, como ele representou. Perfeito? E a pintura? A pintura consiste na aplicação de pigmentos coloridos num plano bidimensional. Então, os temas mais usados são a natureza morta, retrato, paisagem, temas religiosos ou fatos históricos, ou então uma coisa que não é figura nenhuma, não representa pessoa, nem coisa, nem nada, tá? É o que a gente chama de pintura abstrata. Natureza morta são frutos, né? E que depois de retirado das suas árvores são considerados, começam a morrer, né? Então, as técnicas de pintura mais conhecidas são a pintura a óleo, pintura acrílica, aquarela, têmpera, pinturas com cores em barras e afrescos, né, também. Então, estamos vendo aqui, ó, esse quadro aqui é A Família, da Tarsila de Amaral. Tá vendo aí? Todo mundo reunido, né? Aí temos também a gravura, né? A gravura é uma linguagem artística que permite múltiplas reproduções a partir de uma matriz, tá? Cada reprodução é assinada, datada e numerada, tá? Mesmo com a reprodução, a imagem não perde a originalidade. Os tipos de gravuras são a monotípia, que é feita com a placa de vidro, e a gravura em metal, que é com a placa de metal. Olha aqui um exemplo de uma gravura, né? Sair colocando tinta, pode-se colocar o papel por cima, ela é reproduzida. Então, olha só, através disso aqui nós conhecemos a litografia. A litografia é um tipo de gravura onde o desenho é feito a partir de um material oleoso sobre uma superfície porosa ou uma pedra litográfica, né? A xilogravura, olha só, é muito importante, tá? É muito conhecida, onde a imagem é desenhada e entalhada numa placa de madeira. Depois aí se a tinta coloca o papel, ela é reproduzida. Aí tem também a linoleogravura, onde a placa em que é feita a matriz tem material sintético, que é uma borracha chamada de linóleo, ok? E aí também muito conhecida nossa, muito difundida, a serigrafia, onde o desenho é feito em nanquim, que é uma tinta, sobre um papel vegetal. Depois transpassado em uma tela de nylon. E aí, olha, estamos vendo aí, né? Seguindo mais um pouco aqui, nós temos também uma outra forma aí, que é a escultura, que é a única que tem uma linguagem tridimensional. O escultor utiliza três dimensões, altura, largura
e profundidade. Olha aqui, ó. Vendo? Pode ser percebida e entendida de olhos fechados, né? Você só pegando, você já... A palavra escultura vem de sculpere, que significa entalhar. Existe há mais de 30 mil anos e, portanto, é uma das mais antigas manifestações artísticas. Lembra da Vênus de Willendorf, né? Escultura lá do período da arte rupestre, né? Aí temos também as artes cênicas, né? Onde você tem a dança e o teatro. A dança é a arte do movimento, que proporciona magia e admiração. A origem é do francês danser, que significa mover-se de um lado para o outro. Viu aí? Você disse que não sabe dançar? Sabe sim. Elementos da linguagem da dança, o movimento corporal, é tudo o que podemos alcançar com todas as partes do corpo, perto ou longe, grande ou pequeno, com movimentos rápidos ou lentos. Tá vendo aí essas ilustrações aí? Temos aí Ana Maria Botafogo, não é isso? Seguindo aqui, sobre o teatro, estamos vendo aí as máscaras. O objeto artístico ou obra de arte é o espetáculo. Pode ser apresentado no palco ou fora dele. O espetáculo só existe na relação do artista e do espectador. Na Grécia Antiga, no século IV a.C., em decorrência dos festivais anuais, em consagração ao deus Dionísio, deus do vinho e da alegria, né? Foi a primeira manifestação do teatro, né? O espetáculo tradicional é formado por cenas. Cada cena é composta pelos seguintes elementos. O espaço é onde a cena acontece, segundo o texto lá, que está sendo encenado. O personagem, que é quem executa a ação, que é o que o personagem faz na cena. O conjunto de cenas forma uma narrativa. Então, o teatro é uma forma de contar histórias também, tá? E a música tem uma relação com as artes performáticas, né? A música é um dos pilares do teatro, da dança e do cinema, intensificando a experiência emocional. A presença de artistas em palcos, gestos, expressões musicais fazem da música um ato performático, tá? Concertos e apresentações ao vivo se tornam performances visuais com figurinos, coreografias e encenações. Tá vendo ali o símbolo musical? Tá? E aí, para culminar aqui, nós temos a ideia das artes híbridas. Há séculos, a arte é criada e apresentada como um conjunto de expressões. Faz parte de artes cênicas, que é um grupo de expressões variantes criativas. A arte híbrida é a criação do teatro ao mesmo tempo, né, concomitante com a música, a dança, as artes plásticas, as artes visuais, as artes mediáticas também e o cinema, né? É o grupo de expressões artísticas que formam um todo. Então, a arte híbrida é aquela arte em que várias outras artes fazem parte. Então, gente, agora nós vamos fazer o nosso momento de criação, tá? Vamos ver aqui, ó, o nosso momento interativo. Então, eu vou explicar aqui como é que vai ser feito, e você vai ter aí alguns minutos aí para você realizar a nossa tarefa. Vamos lá, olha só. Você vai criar uma performance multimodal, que é uma performance que entra expressão corporal e artes plásticas. Essa atividade propõe uma imersão criativa onde todos trabalham em equipe para desenvolver uma expressão artística que une a linguagem corporal e artes plásticas. Escolha uma obra de arte brasileira como inspiração e crie uma cena que reflita o tema, as cores, as emoções da obra, tá? Sabe qual é o objetivo? O objetivo é integrar os elementos das artes visuais com música, com dança, com teatro, promovendo um entendimento profundo das mensagens estéticas e emocionais das obras analisadas. Você pode conferir mais detalhes sobre essa abordagem clicando aí, tá? Então, gente, eu vou deixar com vocês aí a parte da criação, ok? Então, rapidinho aí, vou dar aí uns 15 minutos aí
uns 14 minutos mais ou menos aí já a gente continua com a nossa aula. Ok? Então voltamos aqui com aquela nossa atividade interativa lá do início, só aquela enquetezinha. Eu responderia assim, mas você pode ter a sua própria resposta, como eu sempre falo. Olha só. Lembra da arte, daquela primeira tela lá que eu mostrei para vocês? Essa arte aqui é uma arte considerada performance. A performance é um momento em que o artista ou a obra de arte, ele se confunde com a atuação, né? Essa pessoa está aí nessa rede aí e do outro lado tem carnes, pedaços de carnes, né? E osso e tudo mais, né? São ossos, na verdade, né? Então, que reflexão alguém vai ter diante de uma performance, de uma atuação dessa, tá bom? Então, chegamos aqui ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E aí, até a próxima, então.